A intensificação do conflito militar no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, levou ao Observatório do Meio Rural a promover um estudo da qual participaram 23 mulheres vítimas de agressão ou sequestro por grupos terroristas que relataram os mistérios que constituem o mundo dos insurgentes que tem perturbado aquela região de Moçambique há cerca de 4 anos. João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, coordenou este estudo que procura desvendar o pouco conhecimento existente acerca das formas de organização interna dos insurgentes que se insurgiu contra o Estado, mas também contra as suas estruturas tradicionais. Nas suas ações, os insurgentes têm se dedicado ao rapto de centenas de jovens mulheres que são acantonadas em bases intermédias localizadas em aldeias abandonadas. Eles se organizam em diferentes bases, têm aquelas bases, portanto, que estão na dianteira do conflito, nas zonas avançadas, de defesa e de ataque, mas depois tem um segundo conjunto de bases que são chamadas, nós chamamos de bases intermédias, onde eles vão acantonando por um período de uma semana, 10 dias, aquelas pessoas que vão sendo raptadas. Então este grupo tem a característica de ter raptado centenas de jovens mulheres e de de crianças, pré-adolescentes. E então havia aqui um grande enigma, o que é que ia acontecer a este grupo. E a verdade é que este grupo passa por períodos intermédios onde são acantonados e onde são sujeitos a um trabalho de doutrinação religiosa, mas também política. Portanto, são apresentadas mensagens de condenação social, da violência, da injustiça e da exploração social e económica. A promessa messiânica de ordem social, conjugada com a distribuição de benefícios concretos, alimentação, vestuário e proteção, tem um efeito sedutor sobre as populações vulneráveis, sobretudo num cenário de violência, de grande precariedade social e de insegurança alimentar. A fronteira entre o medo e a resignação começa a diminuir. E apesar de muitas mulheres fugirem, a verdade é que também há algumas que acabam por aderir para este grupo, por coação, por medo, mas também por encontrarem ali alguma vantagem. Temos que ver que durante o período do estudo, as mulheres, muitas delas, estavam numa situação de grande privação alimentar. No cima da praia, antes do ataque de março, por exemplo, vivia-se períodos de fome, de grande inflação de alimentos. As mulheres são depois integradas como esposas, outras são integradas em trabalhos logísticos, portanto de cozinhar, transportar, mas também em tarefas de cariz mais militar, não só de observação e de espionagem, mas também, inclusivamente, atividades de defesa e de ataques, porque há relatos de mulheres que são vistas com armas e participam, inclusivamente, nos ataques. E depois há uma rede que a gente suspeita, porque houve histórias de mulheres que disseram que iam, que encontraram outras mulheres que diziam que iam estudar para a Tanzânia, enquadrado neste grupo. Segundo o estudo, no grupo, os indivíduos distribuem-se por diferentes funções, que vão de atividades de ataque e de defesa, de reconhecimento, filmagens e telecomunicações, mecânica e enfermagem ou logística. Há aqueles que fazem tarefas militares de ataque e de defesa, há outros que estão especializados em tarefas de mecânica, passam o tempo a reparar motorizadas, há outros que são enfermeiros, há outros que são responsáveis por telecomunicações e comunicação com o exterior, e inclusivamente há aqueles que estão vocacionados para acompanhar aquilo que se diz na imprensa e nas redes sociais. Eles acompanham o que acontece no mundo exterior e o impacto que tem a ação deles no mundo exterior e o debate que se desenrola no mundo exterior sobre eles próprios. Há aqueles que são mais, portanto,
argumentativos e com mais capacidade para ações de doutrinação. João Feijó disse que as entrevistadas revelaram que o crescimento do grupo fez também crescer a respectiva diversidade, quer em termos de convicção religiosa, quer de nível de violência e de motivação. Todos são violentos, ali não há quem não seja violento. A quantidade de destruição e de assassinatos é enorme. Pessoas que são degoladas e que são esquartejadas não há de faltar. Agora, no âmbito da violência sobre as mulheres, especificamente no caso que nós apanhamos, nós constatamos que as histórias mais horripilantes, mais violentas, nomeadamente violações em grupo, acontecem em Kisanga. O grupo não é assim tão homogéneo em termos de práticas de violência e que há diferenças entre nacionais e estrangeiros. Alegadamente, os estrangeiros seriam os mais agressivos, mas há que confirmar bem isto. Por outro lado, há ali também algumas diferenças entre os mais velhos que tiveram experiência na Tanzânia. Mais velhos, estamos a falar de pessoas de 20 e muito, 30 e poucos anos, que tiveram na Tanzânia, que são mais doutrinados religiosamente e que seguem com mais rigor os preceitos religiosos, as rezas, as orações. E depois há um outro grupo que não esteve na Tanzânia, que não foi tão doutrinado, que são mais jovens, adolescentes, miúdos com 17, 18 anos, e que alguns nem sequer seguem as rezas, não estão muito preocupados com isso. O estudo realizado pelo Observatório do Meio Rural em agosto de 2020 revela que, ainda que às mulheres caiba sobretudo a função de esposas, não deixam de ser perceptíveis tarefas de observação e espionagem, recrutamento e carregamento de mercadorias. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.